Olá pessoal, professor Gustavo do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos fazer o laboratório VoIP Sessões Remotas, da IoPeer e também a criação de templates. Então nesse laboratório ocorre um processamento distribuído, então a gente tem 3 roteadores que gerenciam redes VoIP. Então aqui na esquerda a gente tem os ramais 1000, 1001, 1002, 1003, com o endereço de rede 92.168.1. Aqui nós temos os ramais 2000 e 2001 no roteador B, e a rede é o 92.168.2, e logo acima os ramais 3000 e 3001 no roteador C com a rede 92.168.3. Esses endereços você pode manter o mesmo, que são endereços internos, e interligando os 3 roteadores a gente vai ter um switch central, aí com IP público, e aí você deverá utilizar o seu lá da tabela. Então no meu caso aqui vai ser 200.151, 200.152 e 200.153 e o /29, que dá o mínimo de IP possível aí para minha rede funcionar. Então eu vou ter que fazer aqui novamente a ideia do Call Manager, criar essa rede local. Vou ter que resolver a questão de rota, então fazer aqui o protocolo de roteamento. Eu vou usar o RIP nesse laboratório, para depois fazer o plano de descagem da IoPeer. Então isso eu teria que fazer no roteador A, vou ter que fazer no roteador B e no roteador C. A ideia, quando eu tenho muitos equipamentos para configurar, então o que é interessante eu fazer? É trabalhar justamente com um template. Então eu tenho uma característica muito comum nessa rede aqui, são muitas configurações que só mudam ou a interface ou o endereço IP. Então eu já vou configurar esse roteador A, eu vou criar um template e com essa configuração eu vou adaptar, só vou alterar alguns parâmetros e importar para o roteador B e também para o roteador C. Então eu só tenho um trabalho para fazer ali. Claro que eu vou passar alguns cuidados, tem que conhecer muito da linguagem da Cisco, então como funciona a estrutura do arquivo showrunning, porque se cometer algum erro nesses arquivos, na hora de importar para os outros roteadores, o roteador ele pode travar. Aí tem que fazer o reset, então acaba tendo esses problemas aí. Deixei aqui um tutorial de referência, o link estará disponível na descrição do vídeo. Então como que vai ser feita essa configuração. Mas basicamente é o Call Manager, inicialmente, e depois a questão do protocolo RIP aí com roteamento e o da IoPeer. Claro que eu vou adaptar aqui o tutorial à minha realidade, ao meu laboratório. Então eu vou começar aqui pela montagem no Packet Tracer. Então aqui em roteadores vou ter 3.28.11. Não precisa instalar nenhum módulo, a gente só vai usar as interfaces FAST. Vou ter aqui um switch central, então em switches eu vou pegar o primeiro mesmo 2960, não vou fazer nenhuma configuração nele. Aqui na rede do roteador A eu vou ter também switches, e nesse eu tenho que fazer a configuração para o VoIP funcionar. E aqui em End Devices eu vou ter então 4 telefones IPs nesta rede. Então, só ajustar aqui. Aí eu vou ter que fazer o autorregistro aqui do 1000 até o 1003. Deste lado aqui eu vou ter 2 telefones nessa rede, que seria o 2000 e 2001. E aqui vou ter na rede de cima também 2 telefones com os ramais 3000 e 3001. Então quando eu vou trabalhar com essa ideia de template, então que é muito interessante também eu padronizar a minha rede. Então por exemplo, aqui na estrutura do laboratório,
A interface WAN, então a que vai aqui para a rede central, para esse switch, é utilizado a FAST 0/1 em todos os roteadores. E aí sobra a interface FAST 0/0 para a rede interna. Então eu vou padronizar essas conexões. E aqui também eu vou ligar a FAST 0 do roteador aqui na 1 do switch, e aí vou utilizar aqui a 2, 3, 4 e 5. Aqui a FAST 0 do roteador vai na 1 do switch, vou utilizar aqui daí a 2 e 3, e aqui também 1, 2 e 3. Então agora aqui em conexões, a FAST 1, ó, ela estará aqui para o lado de fora. Aqui no switch eu vou usar as primeiras interfaces. Então ó, na FAST 1 também novamente. E aqui também a FAST 1. No meu elemento central. E aí a FAST 0 vem aqui na FAST 1 desse switch interno. E lembrando que os telefones eu vou fazer depois, porque eu vou utilizar aquela opção do autorregistro. Então eu vou pegar, vou configurar, daí eu vou conectar esse telefone, ele pegou o ramal 1000, eu vou para o próximo, 1001, 1002, que isso facilita a configuração, não precisa ficar cadastrando o MAC address. Aqui eu vou pegar a FAST 0 também, que vem para a minha rede interna, switch FAST 1. E aqui também FAST 0 na FAST 1. Então aqui vai ser a minha FAST 1 e eu vou usar o IP 200.150. Você deverá utilizar o seu lá da tabela. Aqui é um /29. E seguindo a ideia do laboratório, aqui embaixo, então eu vou ter o endereço 2, 200.152/29 também. E aqui em cima 200.153/29, que são os IPs públicos. E agora eu vou começar a configuração aqui desta rede VoIP, e eu vou aproveitar a configuração para exportar para os outros roteadores. Então esse aqui é o meu roteador A, lá do laboratório. Então, seguindo aqui o laboratório, esta rede vai ter que ter o endereço 92.168.1. Então eu vou colocar aqui a interface FAST 0/0 com o endereço 254, 92.168.1.254. E eu vou criar o DHCP para os telefones, seguindo essa mesma ideia. Então segue muito aqui a configuração desse tutorial de referência aqui. Então aqui no meu roteador A, corrigindo o nome aqui, em interface de linha de comando, vou dar um no aqui, enable conft interface fast. Então a que eu estou usando para fora é a 0/1. Como eu vou fazer um template, até vou colocar aqui para facilitar, description, vou pôr como WAN, que seria a interface que vai conectar com os outros roteadores. IP address 200.150.1 e a máscara /29. Lembrando aqui do /29, então ele vai ser 248 no final, porque ele segue este planejamento aqui de IP. Então eu vou utilizar os 29. Se eu pegasse um /30, só teria 2 IPs disponíveis. Como eu preciso de 3, a solução foi usar o 29.
que aí vão me sobrar aqui 3 bits de host, o restante aqui está tudo configurado para rede e subrede, e com isso eu vou ter 6 IPs disponíveis. Então isso aqui vai do 1 até o 6, eu vou usar o 1, 2 e 3 somente. E aqui a máscara ela vai ficar então convertendo de binário para decimal, 255, 255, 255 e 248. Então aqui no meu roteador, final 248. E no shut para subir a interface. Saio dessa interface, próximo passo aqui vai ser habilitar esta interna, que vai ter o endereço 92.168.1.254. Então, interface aqui fast 0/0. Vou colocar aqui um description LAN, então, que é a minha interface que está apontada para a rede local. E aí o endereço IP 192.168.1.254. Aqui é um classe C, então /24, 255, 255, 2550. E no shut para habilitar a interface. Exit. Próximo passo, então vem o DHCP, seguindo aqui a ideia do tutorial. E lembrando que como é um VoIP, é interessante eu preciso fazer essa opção 150 aqui com o endereço da interface. Então aqui no meu roteador, vou fazer IP DHCP pool, colocar em maiúsculo rede VoIP. Endereço de rede, então o endereço de rede é 192.168.1 e a parte do host aqui é 0, por ser endereço de rede. Máscara /24. Gateway padrão, então seria o default router 192.168.1.254, que é a interface que eu acabei de configurar aqui. DNS também. E por ser uma rede VoIP, então eu tenho que informar esse parâmetro aqui também apontando para o meu roteador que está com o VoIP. E exit. Então fiz o DHCP, agora vem aquela configuração do Call Manager. Então eu vou configurar aqui para 4 telefones, que é o que eu tenho. Então telefone service, o máximo de aparelhos 4, o máximo de ramais também 4. Aqui o endereço do meu roteador e o autorregistro. Então telefone service, max-dn 4, max efones 4, IP source address, o endereço do meu roteador, port 2000 e o auto assign de 1 até 4 e exit aí. E para finalizar a configuração do VoIP, então agora faltam os ramais. Nesse caso aqui do laboratório, então nessa rede que eu estou trabalhando, vai ficar igual ao tutorial, que vai do 1000 ao 1003. Então, efone-dn espaço 1, enter, número 1000. E aí vou usar a seta para cima para facilitar, só troco aqui o DN2, enter, número 1001, DN3, enter, número 1002, DN4, enter e número 1003. Então aí está configurada a parte do VoIP no roteador, ainda falta lá no switch com as numerações aqui. Agora aqui no switch eu tenho que pegar as interfaces que eu vou utilizar e colocar a VLAN de voz, informar.
Então, nesse caso, nesse switch aqui, eu usei a interface 1, daí eu vou utilizar 2, 3, 4 e 5. Aqui no Packet Tracer, a VLAN 1 está sendo utilizada para a rede VoIP, a default. Então, conft interface range fast 0/1-5, então interface de 1 a 5. Sempre usando o tab aqui para facilitar. Então, switch port modo acesso, switch port voice VLAN 1, end EWR. Ele vai reiniciar a interface aqui e eu vou salvar. Repare, eu vou começar aqui pelo switch, que é o mais simples, então eu vou ter que fazer essas configurações aqui no switch, apesar de ser pouca. A ideia é mostrar como é que eu utilizo um template. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou exportar o arquivo de configuração. Então quando eu faço WR, ele vai copiar, lembrando que aqui eu tenho dois arquivos no meu switch. Se eu fizer aqui o show startup config, esse é o arquivo que está salvo na memória não volátil do meu equipamento. Ou seja, toda vez que eu ligo o meu equipamento, ele pega as informações que estão nesse arquivo, no startup, no processo de boot, ele copia por arquivo running e isso vai para a memória RAM para poder funcionar. É semelhante a um computador. Quando você liga, ele copia as informações do HD, que é mais lento, para a memória RAM para poder rodar. Mesma ideia aqui. Então esse arquivo aqui é o que está nele. E reparem que se eu fizer aqui o comando show, ele vai me mostrar, ó, eu fiz esse parâmetro. Toda vez que iniciar, ele vai copiar isso para o arquivo running e vai rodar. Então quando eu faço WR, ele faz sempre essa cópia do running, que é o que está no equipamento, para o meu startup. Bom, eu posso exportar esse arquivo. Então vou vir aqui em config. E aí, ó, eu vou aqui exportar o arquivo startup config, mas eu fiz o WR antes. E eu vou salvar esse arquivo. Formato texto mesmo. Então eu vou por aqui, por exemplo, template e switch. E salvou esse arquivo. Claro que na prática eu faço com SSH, um servidor FTP, aqui ele vai salvar o meu arquivo de trabalho do Packet Tracer. Por exemplo, eu estou usando aqui este diretório, aqui no Linux, se eu fizer aqui cat template switch, ó, então ele vai me mostrar. Agora eu estou com o meu arquivo aqui salvo no meu computador. São poucas configurações que tem no switch, então o arquivo fica pequeno. E ele tem a mesma configuração, quer dizer, eu nem preciso alterar ele. Basta pegar ele e jogar direto para os outros switches. Que é o que eu vou fazer agora aqui, ó. Então eu vou vir nesses switches. E ao invés de eu ter que configurar ele, eu vou aqui em config. Agora eu vou vir aqui no startup. E em vez de exportar, eu vou carregar. Então vou fazer o load. E ele carregou. Vou fazer um enable, só que repare o seguinte aqui, ó, se eu fizer um show running, ó, ele não carregou as configurações do outro switch, porque eu carreguei ele no arquivo startup. Então eu tenho que fazer aqui um processo que eu vou fazer reiniciar ele, fazer o reboot. Então aqui na Cisco é o reload, vou confirmar e ele vai reiniciar. E já vou fazer isso aqui também nesse switch aqui de baixo, enquanto o outro reinicia. Então, ó, config. Como eu quero carregar, vou fazer aqui load. Seleciono esse meu arquivo. Aqui no diretório, template switch. Carregou. Enable e reload. Enter, ele vai reiniciar. Esse aqui, ó, ele já deve ter reiniciado. Então vou fazer Enter, Enable. E agora, se eu fizer um show running, ó,
está ali as configurações que eu fiz lá no switch do roteador A. Quer dizer, eu só configurei um e já estou aproveitando a configuração para os outros dois switches. Claro que daí eu tenho que ter cuidado, a mesma topologia de rede, então essa interface 1 ela vai para o meu roteador e vai rodar VoIP. Os outros telefones eu vou plugar aqui na 2 e na 3. Vai sobrar duas interfaces, a 4 e 5 vai ficar para VoIP, porque aqui eu só tenho dois telefones, lá eu tinha 4, mas como eu não vou usar a 4 e 5 não tem problema. E a mesma coisa aqui esse de baixo, ó, ele reiniciou. Então eu vou fazer um enable. Fizer o show running, ó, está com a mesma configuração lá do outro equipamento. Então a ideia aqui é evitar muito trabalho de configuração. Imagine que tem uns 20, 30 switches para configurar num dia. O caminho mais fácil é criar um template e aproveitar nos outros ali. E eu vou fazer isso também com o meu roteador. Antes disso eu só vou ver, como eu estou fazendo um template, então sempre há esse risco. Se eu fizer errado aqui e carregar nos outros roteadores, ele pode travar e aí eu vou ter que consertar nos 3 equipamentos. Então primeiro eu vou testar aqui se a rede local está ok, e ainda aqui eu tenho que fazer as configurações de rota para depois exportar e aí adaptar para os outros roteadores. Então seguindo esse passo a passo, primeiro eu vou registrar aqui o meu telefone 1. Então o meu switch foi configurado da 2 a 5. Então estou conectando na 2. Eu vou ligar ele aqui. E ele vai ter que receber o ramal 1000, o outro 1001, e assim vai na sequência. Aqui eu vou ter a minha outra rede local com os ramais 2000. Aqui também. Então ele ainda está fazendo, essa primeira etapa é um pouco demorada do registro. Então ainda está registrando. Bom, aqui embaixo, seguindo a ideia do laboratório, então eu vou ter aqui o roteador B. E aqui em cima o roteador C. Ó, line number 1000. Então ele registrou, está correto. Então agora o próximo telefone aqui, interface switch na FAST 3. Vou ligar ele aqui. E naturalmente ele vai receber o ramal 1001. Então esse aqui ele tem que receber o 1001 pela minha ordem aqui. Este aqui vai ser o 1000. Aqui vou ter o 1002 e 1003. Então eu tinha feito a configuração da rede local VoIP, que essa parte acaba sendo mais simples. Aí o que falta agora aqui? Eu fazer as rotas. Então nesse caso aqui eu vou usar o protocolo RIP versão 2. Lembrando que a ideia do RIP é só eu informar as redes que estão plugadas no meu equipamento, que ele começa a mandar pacotes para montar as tabelas de roteamento. Então a dica sempre mais fácil, eu estou aqui no meu roteador, eu vou verificar aqui, ó, registrou o segundo telefone. Vou fazer um SH-IP route. E aí ele vai me mostrar as redes com esse C diretamente conectado. Basta eu informar essas redes aqui, ó, 192.168.1.0 e 200.150.0. Então vou fazer aqui router RIP versão 2 network 192.168.1.0. O RIP não suporta a máscara, então vou deixar nessa padrão. E a 200.150.0.
0. Quando eu configurar nos outros roteadores, eles vão receber da outra rede e vão adicionar automaticamente as rotas. Para finalizar a configuração VoIP, uma vez feito a questão de rotas, aí eu tenho que fazer o plano de descagem, aquela ideia da sessão remota. Então eu vou fazer aqui o dial peer, vou criar aqui uma lista 1 para VoIP. Padrão de descagem, aqui uma novidade também no laboratório anterior, a gente cadastrava ramal por ramal. Existe um atalho que é usar a opção ponto, esse ponto significa qualquer algarismo entre 0 e 9. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui lá para os ramais 2000 e 3000, e só lembrando também que aqui eu tenho que usar a ideia do next hope, que seria o endereço lá do outro roteador. Então, por exemplo, eu vou fazer um plano de descagem desse roteador que tem os ramais 1000, para ele discar aqui embaixo, que vai ser os 2000. Para ele chegar no ramal 2000, ele precisa enviar para essa interface aqui, ó, a 200.150.2. Então é isso que eu vou informar no meu plano de descagem. Então vou fazer aqui dial peer, voice 1 do tipo VoIP. Padrão de descagem, se eu fizer isso aqui, eu adiciono só o ramal 2000. Aí eu teria que criar um novo plano de descagem para o ramal 2001. Se eu fizer isto daqui, esse ponto significa qualquer algarismo entre 0 e 9, ou seja, ele vai cadastrar esse destino para os ramais de 2000, 2001, 2002, 2003 até 2009. Se eu fizer isso aqui, então tenho 22 pontos, vai ser do 2000 até 2099. E se eu fizer isso daqui, 2 e 3 pontos, então vai ser do 2000 até 2999. Como aqui eu só tenho 2 ramais, então eu vou deixar assim, e ele vai cadastrar, seria o padrão mais enxuto possível, do 2000 até o 2009. E aqui eu preciso informar o meu destino, que nesse caso é o 200.150.2, o roteador que tem os telefones 2000. E exit. E os ramais 3000, aqui no laboratório, então que seria esse caso aqui, então eles já vão estar no roteador com a interface 3. Então eu vou ter que criar um novo plano de descagem agora, para adicionar esses 2 ramais aqui. Se eu fosse fazer individual, teria que criar 4. Então essa também é uma vantagem desse comando. Então vou fazer aqui dial peer voice 2. O destino agora é o 3000. Então ó, com o ponto do 3000 ao 3009. Seção aqui vai mudar também. Então ao invés de 2, aqui eu vou ter o meu roteador 3, então 200.150.3 end e WR. Então essa é a ideia ali do tutorial, seguindo os 3 passos: Call Manager, rotas, nesse caso o RIP e o plano de descagem. Então isso eu fiz para o roteador A. Se você quiser continuar desse jeito, vai ter que pegar esse tutorial e adaptar para o roteador B e o roteador C. Como eu quero economizar aqui trabalho, então eu vou utilizar aquela minha ideia do template agora. Então eu peguei meu roteador, salvei. Quando eu fiz esse WR, então eu salvei essas configurações no arquivo startup. Então agora eu vou vir aqui em config. Eu vou, ao invés de importar, vou exportar o arquivo. E aqui com o nome template roteador, por exemplo. Salvar neste diretório aqui que é o padrão. E salvei o meu arquivo.
Só conferindo aqui, esse telefone ele registrou com 1001. Bom, o próximo aqui, vou conectar na 4, eu configurei até a 5, será o 1002. Sempre bom testar a rede local, porque se a rede local não funcionar, obviamente não vai ligar para fora. Então eu estou no 1000, eu vou discar para o 1001. Então ele está tocando aí, ele está chamando o 1001. Então eu atendi aqui, desliguei, está funcionando. Então esses telefones estão ok. 1002 daqui a pouco vai registrar. Enquanto isso, agora eu tenho que me preocupar aqui com o roteador B e o roteador C. Teria que fazer todas aquelas configurações, mas como eu tenho um template, às vezes vai facilitar a minha vida. O que eu tenho que tomar cuidado agora? Não vai ser igual ao switch. O switch só tinha as configurações da VLAN. Então eu simplesmente exportei deste switch 1 aqui para o switch 2 e 3. Aqui muda o meu endereço da interface, ó, o roteador A tem o endereço 1, o roteador B tem o endereço 2. E muda a minha rede interna. Então aqui eu tinha a rede 92.168.1, agora eu tenho a 192.168.2. Lembrando que esses IPs internos você pode utilizar igual ao que está aqui no laboratório, somente os IPs públicos que você tem que utilizar lá da tabela. Então eu vou ter que alterar isso no meu arquivo, para daí importar no meu roteador B. Então, como ele está no formato TXT, eu criei aqui, ó, template roteador B, e reparem aqui, por isso que eu comentei a questão de tem que saber analisar a estrutura do arquivo, documentar acaba ajudando muito, porque agora o meu trabalho vai ficar em cima deste arquivo. Eu não vou mais ficar configurando ele no modo interativo lá no equipamento. Eu vou fazer aqui uma cópia desse meu arquivo. Template roteador B. Template roteador quer dizer para o roteador B. Por aqui config.txt. No Windows lá você pode abrir no bloco de notas. Eu estou aqui no Linux, vou usar o Nano. Roteador B config. E agora eu tenho que analisar linha por linha e alterar. Só que como eu já conheço a minha topologia de rede, eu já testei isso lá no primeiro roteador, olha como fica fácil. A minha rede interna ao invés de 1 é 2. O meu gateway é 2. O DNS é 2. Vou descendo aqui. A minha interface LAN, endereço 2. A minha WAN também, ó, 200.152, a máscara permanece a mesma. Aqui o meu RIP muda, ó, porque esse roteador ele tem a rede 2 que é interna e a 200.150 externo. Então eu tenho que trocar aqui para 2 também. E muda o meu plano de descagem, por isso que eu tenho que conhecer da minha rede, ó. Aqui eu estava no roteador A e discava para o 2000 e 3000. Aqui eu estou no roteador B, ó, ele já tem o 2000. Então eu tenho que fazer um plano de descagem para o 1000, que são a estrutura aqui 1 e o final com o ponto, pelo endereço 1, e o 3000 vou manter. Então ó, esse plano 2000 aqui ele já tem na rede dele. Então eu vou tirar aqui, vou pôr, ó, estou fazendo agora para o 1000 até o 1009, pelo endereço 1. E o 3000 ele precisa discar, então eu vou aproveitar essa configuração. Aqui eu só preciso de 2 telefones, então eu posso colocar aqui somente 2. E aqui vem os ramais, ó, que também são diferentes. Então lá no meu roteador A, eu tinha o 1000, 1001, 1002, 1003. Aqui no roteador B eu vou ter o 2000 e 2001 somente. Então, meu primeiro DN é o 2000, próximo 2001. E essas configurações aqui eu posso simplesmente apagar. Salvar aqui.
E importante também, reparem que como eu exportei o meu template quando ele já cadastrou o telefone 1000 e 2000, ó, o autorregistro ele faz isso, ele cadastrou esses telefones. Só que este MAC address é lá da rede do roteador A. Então é interessante a gente apagar essa configuração para ele fazer o autorregistro quando for lá no roteador B. Então eu vou apagar isso aqui e vou salvar. Então é sempre bom conferir aqui, porque agora eu vou importar isso lá no outro roteador. Se tiver uma vírgula errada, alguma coisa errada, o meu equipamento pode travar. Por isso que esse método ele é mais rápido, mas exige um bom conhecimento e ele é arriscado por ter esse cuidado, ele não ser interativo. Então a minha rede está 2, está ok. Minha interface 2, a WAN está ok também. O RIP L2 está certo. O plano de descagem, então o 1000 lá para o endereço 1 e o 3000 para o 3. E o VoIP ele tem dois telefones. Olha aqui, ó, por exemplo, aqui o VoIP ia dar problema porque este parâmetro aqui eu esqueci de alterar. Então é endereço 2, não 1. Aqui permanece o mesmo e telefone é 2000, 2001. Bom, conferi aqui, a princípio está tudo certo. Agora eu vou lá no meu roteador B e eu vou carregar esse arquivo. Então aqui em Startup eu não vou exportar, eu vou load, carregar esse arquivo que eu acabei de editar. Então seria o roteador B config. Carreguei ele, não deu erro. Agora eu preciso fazer o reload nele. Porque está no startup e no processo de reload ele joga para o running. Repare que ele está com a configuração de fábrica, sem IPs, as interfaces desabilitadas. Assim que ele subir o arquivo, tudo vai sendo habilitado aí. Este telefone se registrou aqui. Então vou fazer o último na interface 5 que eu configurei para o VoIP, que seria o 1003. E salvar. Ó, o roteador B está subindo ainda. Ó, repare que subiu com os IPs, não configurei nada. Alterei lá o arquivo, o template do roteador A, e a princípio aí ele está funcionando. Ó. Subiu as interfaces. Eu tinha configurado o RIP, então se eu fizer aqui um SH IP route, eles vão começar a conversar, o roteador A e B. Daqui a pouco aparece a tabela RIP do outro roteador. Ó, então aqui ele subiu os efones. Ó, repare que aqui pelo protocolo RIP, ó, ele já detectou a rede 1, que é lá do roteador B, pelo endereço 1. Quer dizer, as rotas estão funcionando também. Então aqui eu já posso fazer o registro desse meu primeiro telefone. Vou usar aqui a interface 2, que fiz até a 5. Eu vou ligar ele aqui. E lembrando que ele deve pegar o ramal 2000 pelo meu arquivo template que eu editei lá na sequência. Aqui embaixo o Line Lambert 1003, então o roteador A está todo funcionando. Como ele já registrou os telefones, eu vou fazer aqui um WR para salvar essas configurações. No próximo reload não precisa registrar. Então, aguardar aqui o telefone 2000. E aqui em cima eu também já vou aproveitar e vou criar um template. Só que os meus telefones aqui vai ser o 3000, 3001 e o endereço 3 e essa rede interna que é a 192.168.3.
Então são esses parâmetros que eu vou ter que alterar lá no meu arquivo. Então enquanto vai registrando o telefone, já vou fazer aqui na sequência. Então estou copiando aqui. Você pode abrir o arquivo lá, template roteador, devo colocar como salvar como e gerar, por exemplo, salvar como arquivo roteador C. E aí você vai editar lá no bloco de notas. Então esse arquivo. Bom, o que vai mudar? Ó, agora a minha rede não é 1 nem 2, ela é a 3. O gateway 3. Descendo aí. A minha LAN aqui também, endereço 3. A minha WAN 200.150.3 também. Ó, a minha rede agora ele tem a 3 e a 200.150. O meu padrão de descagem. Então, ó, o 2000 não pertence a ele, ele tem o 3000. Então eu vou deixar o plano de descagem para a rede 2000. Aqui do laboratório, agora estou aqui no roteador C, ó, então ele já tem um plano de descagem para o 2000, que está com o endereço 2. Eu vou ter que colocar um plano de descagem para o 1000, que é pelo endereço 200.150.1. Então, ó, o 2000 aqui está correto, 2000 pelo 2. 3000 ele já tem, agora eu vou aproveitar aqui e fazer o 1000, ó. Então, do 1000 a 1009, devido a esse ponto, para o endereço 1. Telefones só tem 2. Aqui também é o endereço 3. E muda os ramais novamente, ó. Então, os ramais aqui agora, estou no roteador C, é o 3000 e 3001. Então, eu vou ter aqui 3000, 3001. E o restante aqui, eu vou excluir. Ó, o eFone também, esse template é lá do roteador A, esse MAC address. Então, eu vou apagar isso aqui para ele, fazer o autorregistro. E vou salvar. Então, está salvo aí o meu arquivo template do roteador C. Se registrou o telefone 2000, então agora eu vou fazer o registro do 2001, esse aqui deverá receber. E eu já posso testar então uma ligação externa agora, que é o mais complicado. Então eu vou pegar, por exemplo, do 2000 e vou ligar aqui para o 1003, que eu não tinha testado. Então eu estou no 2000, vou discar aqui para 1003. 1003. Ó, ring out, está chamando. O 1003 atendeu. Então vou desligar aqui. A princípio já estão conversando as duas redes aqui. E enquanto registra aqui o 2001, eu tenho que ligar ele aqui. Então eu só vou conferir novamente o meu template do roteador C e carregar. Então rede 3 aqui, tudo ok. Descendo mais LAN endereço 3, a WAN 3 também está certo. RIP também está certo. Versão 2 tem que estar a mesma versão em todo mundo. Esse tipo de template tem que ter uma rede muito padronizada, então isso é importante ter esse cuidado. Destino 2000 para o endereço 2, 1000 para o endereço 1. O 3000 não está porque é da rede dele. eFones ok, endereço 3 aqui está certo. E os ramais estão certos. Então a princípio tudo está correto. Então vou vir aqui no meu roteador C. Config. Como eu quero importar aqui, carregar, então é o load. Vou pegar o meu arquivo roteador C config e carregou. Lembrando que ele está no startup, então eu preciso fazer aqui um reload.
para ele copiar do startup para o config. Olha, está sem configuração. A hora que ele carregar, ele vai se configurar com aqueles parâmetros lá que eu fiz na edição do meu arquivo. 2001 está certo também, ó, então esse roteador registrou os dois. Vou fazer um WR aqui para salvar a configuração dele. E esperar agora o roteador C. E aí está finalizado o laboratório. Aqui ele vai pedir no exercício 2 para verificar a tabela de roteamento. Então vai ter que aparecer as duas redes locais, as redes que pertencem a ele. Então no caso do roteador A, o 92.168.1 e a com o seu IP público, com o C diretamente conectado, e via RIP a rede 2 pelo endereço 2 e a rede 92.168.3 pelo endereço 3. Então vamos ver se já subiu aqui o roteador C. Ó, já está com os IPs lá que eu editei no meu arquivo. Então eu já vou registrar esse telefone aqui, o primeiro. Lembrando que o switch eu fiz o template sem alterar, então eu não preciso configurar. Só fazer o reload. E aqui no meu roteador A, vou fazer um SH IP route lá do exercício 2. E ó, ele vai me mostrar aqui certinho, ó. Então as redes 192.168.1 é dele, a 2 e a 3 com esse R ele obteve via RIP pelas interfaces 2 e 3, e essa aqui é a rede 1 dele. Então esta é a tabela de roteamento do roteador A. Aqui ainda no roteador A, com esse comando show IP de HCP bind, a gente pode ver o que o servidor de HCP distribuiu de endereço. E também é interessante para ter um controle do MAC address. Então, por exemplo, aqui, show IP de HCP bind. Então ele vai me mostrar ali, os IPs são dinâmicos, conforme a disponibilidade do DHCP. E aqui, os MAC address de cada telefone. Aí eu posso fazer um port security, mas depois depende do nível de segurança que eu quero na minha rede. E aqui ele vai pedir para fazer uma ligação do 1000 com o 3000, deixar conectado e fazer esse comando show ephone para pegar os MAC address. O 3000 acabou de se registrar aqui, então a gente já vai testar também. Eu vou colocar agora aqui o 3001, que é o que está faltando. Então, para fazer ali o último exercício 4, então eu vou pegar aqui o 3000 e vou discar para o 1000. Então ele está tocando, está funcionando. Então eu atendi aqui, vou deixar conectado. Deixa eu discar novamente. Beleza, agora está conectado, ele estava fora do gancho antes ali. E aí no roteador C, eu vou fazer esse comando show ephone. O ephone é o aparelho que a Cisco chama, né? Então ele vai me mostrar aqui, ó, os aparelhos que tem disponível. Ó, o outro telefone acabou de se registrar, o 3001. Este aqui é o MAC address do primeiro aparelho, que é o que ele pede ali no exercício. Então aqui, ó, do iPhone 1 e do iPhone 2 também está nessas configurações. Então aqui no meu roteador C, se eu vier mais para baixo aqui, fazer de volta que ele tinha se registrado, ó, então ele vai me mostrar aqui telefone 1 MAC address, aqui embaixo o MAC address do telefone 2, e como eu tenho uma ligação do 1000 para o 3000, ainda ele vai me mostrar aqui, ó, que existe uma ligação ativa do telefone 3000. E aí também, aqui tem a descagem para onde está indo, a ideia de poder rastrear essa chamada. Então também ele vai mostrar aqui
no equipamento. Aqui eu vou fazer um WR para salvar. E a princípio aí todo mundo conversando com todo mundo. Então vou pegar aqui o 2000, vou ligar ali para o 1001, por exemplo. Está tocando também. Pegar aqui o 1002 e ligar para o 2001. Também ali. Então todos estão funcionando. E é essa a ideia do template. Ao invés de eu ter que configurar 3 equipamentos numa rede muito parecida, eu configurei uma só, tem que ter muito cuidado. Vocês viram que tem que conhecer bastante de configuração da topologia da rede, entender o funcionamento. Mas acaba às vezes sendo muito útil quando eu tenho muitos equipamentos. Então até a próxima e tchau.